Tô ligado. Muito bom dia pra você, Radional, tá ligado, conectado com a gente na Web Rádio. Vai começar mais um bate-papo com o pastor e eu espero por você agora. Web Rádio, tá todo mundo ligado. Tá todo mundo ligado. Na Web Rádio. Bate-papo com o pastor. Entrevistas e muito bate-papo. Na Web Rádio, bate-papo com o pastor. Web Rádio, tá todo mundo ligado? 11 horas 4 minutos desta manhã linda, maravilhosa, em sexta-feira, 16 de julho de 2021, começando mais um bate-papo com o pastor, com ele, pastor Laércio Galvão. E aí, pastor Laércio, bom dia. Bom dia, Samuel, bom dia, Paulo, bom dia você, ouvinte. É um prazer estarmos aqui novamente juntos, vai ser um tempo maravilhoso hoje. Bênção de Deus. E aí, o senhor trouxe um convidado, é o pastor mais jovem da cidade de Ribeirão Preto, é isso mesmo, não? O Paulo é um exemplo, né? É um exemplo, né? Cuida bem da exemplo saúde. De juventude, de pastor, de marido, como é que é? Não entendi o exemplo, tudo. De Deus, aí. Nós conhecemos o Paulo desde 1995, né, Paulo? É verdade. E o Paulo, eu tenho, assim, um carinho muito grande por ele, respeito em função da família, do homem de caráter, que ao longo desses anos só tenho boas notícias da sua parte e também da sua família, né? Então, nós estamos aqui galardoados com a presença dele. Vai ser uma bênção aquilo que ele tem para falar para nós aqui na rádio hoje, né, Paulo? Muito bom, seja muito bem-vindo, pastor Paulo Sérgio. Para mim é uma alegria estar com todos vocês aí. Bom dia a todos que estão aí ligados na Web Rádio, né? Bacana, até esse nome bem moderno, né, da rádio. Se você que está conectado aí nesse momento, é uma alegria estar com todos vocês, né? Recebi o convite aí do pastor Laércio para participar desse maravilhoso programa e me senti honrado por isso. E vai ser uma alegria compartilhar com vocês, contribuir também, né, com esse maravilhoso programa. Bênção de Deus. Pastor Laércio, nós vamos dar sequência aí naquela série sobre a igreja. E a igreja, tem como sido vai? Muito edificante esse tema, né? E a igreja, como vai? O ouvinte pode participar aí pelo nosso WhatsApp? Dá o WhatsApp para ele aí. 16997214759. Senta à mesa com a gente, participa desse papo gostoso. Se você quiser também, pode curtir a transmissão, a live aí pelo Facebook, tá bom? Nós estamos internacionais, né? Tá todo lá na câmera, bonitinho e tal. Não sei se tá bonitinho, mas tá lá na câmera, né? É isso aí, pastor Lécio. Bom, vamos lá, porque o tempo urge. Daqui a pouco, da meio-dia, a gente não começou o programa. Verdade. Não, já começou, já tem 6 minutos, já começou. Então passa rápido. Paulo, para nós, assim, ganharmos tempo e para o pessoal te conhecer melhor, quando você chegou em Ribeirão, fala um pouco do início do ministério. Também vou aqui engatar a pergunta, né? A luta e o momento do avivamento, o momento da unção, que você discerne que o Espírito Santo, assim, deu um empurrão na igreja. Vou começar me apresentando melhor, né, Alex? Sou pastor Paulo Sérgio da Silva, sou casado com a Maristela, tenho 2 filhos, o Pedro Paulo, casado com a Monice, que ele é pastor também, pastor lá da nossa igreja, hoje é o braço direito meu lá no ministério, ele que administra toda a parte de cultos, essas coisas da igreja, e tenho 2 netos com Maria Júlia e Benjamin, bacana, filhos do Pedro Paulo. O pastor Felipe, que é o meu primogênito mais velho, casado com a Kelly. O pastor Felipe, hoje ele que coordena e administra toda a parte de ensino da nossa igreja, das escolas que nós temos. E também tem 2 filhos, o João Pedro e a Helena. Então, eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma família abençoada, sou grato a Deus, imensamente grato a Deus pela família que Ele me deu. Louvado seja Deus. Laércio, e na verdade, né, Laércio, não dá para construir para Deus uma obra consistente se não tiver uma família consistente. A família é a base de tudo, né? A base de a palavra de Deus, e se não tiver uma boa família, um bom governo na família, não governa nada. Sempre começa pela família.
toda família passa suas lutas. Se falar que não tem dificuldade, está mentindo. Todos nós passamos por dificuldades, enfrentamos crises, mas a unidade da família É prevalece. fundamental. Exatamente. Laércio, eu cheguei em 94 em Ribeirão Preto. Eu era pastor auxiliar em Sertãozinho, do pastor João Batista, um homem que já partiu para o Senhor, um homem que eu tenho grandes recordações e me ensinou muito. E o pastor João Batista, acreditando no meu ministério, me enviou para Ribeirão Preto, numa altura em que a igreja aqui passava por uma crise muito grande. Eu lembro. Você lembra disso, né? Lembro. As portas estavam até para se fecharem. E eu vim para cá, na verdade, quando eu vim para Ribeirão Preto em 94, eu vim para socorrer a igreja no momento, até ver o que a Igreja Nacional decidiria a respeito do futuro da igreja. Mas nesses 10 meses que eu fiquei em Ribeirão Preto, pela graça de Deus, a misericórdia do Senhor, eu caí também na graça do povo. E o trabalho foi um trabalho, naqueles 10 meses já foi um trabalho muito bom de recuperação. Então a igreja decidiu que nós permanecemos aqui e estamos até hoje, graças a Deus. Então eu vim para Ribeirão Preto em 94 para suprir uma necessidade de momento, e de momento estou até hoje, né? Porque na verdade a gente não é pastor, a gente está pastor, né, Laércio? É verdade, é verdade. A gente está, e a gente está na dispensação do Senhor, na orientação do Senhor. E viemos trabalhando esses anos todos, graças a Deus, com a família e dedicando todo esse tempo para o Senhor, e viemos obtendo resultados. Você perguntou sobre crescimento, sobre avivamento. Teve muita luta, né? Até chegar um momento em que o Espírito Santo falou, é agora que eu vou fazer esse povo Exatamente. Sabe, Laércio, eu penso o seguinte, que Deus dá a graça por medida. Eu sempre imagino uma mesa uma mesa de 4 pernas, que você tem um determinado peso que aquela mesa suporta. A partir do momento que a mesa vai se fortalecendo, você vai colocando mais peso sobre ela, com a capacidade que ela tem para suportar. A medida de graça, eu penso que é assim. Deus não pode dar tudo de uma vez, porque você não tem a capacidade de suportar aquilo. Também creio assim. Não é verdade? É verdade. Então, a gente vem recebendo uma medida de graça a partir do amadurecimento e do crescimento saudável que vemos tendo na formação de liderança, na formação de pessoas comprometidas com a nossa visão, e à medida que as pessoas vão se comprometendo, à medida que você vai investindo nisso, você vai tendo crescimento e até o seu próprio amadurecimento. Eu acredito que o que eu estou realizando hoje, eu não teria capacidade de realizar quando eu cheguei aqui. Eu não tinha estrutura emocional, espiritual, para fazer isso que eu estou fazendo hoje. Não tinha maturidade ainda, né, Não tem. Paulo? Hoje a gente é casca dura, né, Laércio? A gente suporta muita pancada porque aprendeu com a vida, né? Aprendeu com a vida. Então, essa medida de graça, eu divido ela em etapas. A primeira etapa que eu falo, Laércio, é o tempo que eu cheguei aqui. É um tempo que eu cheguei para conhecer a cidade, para amadurecer a visão, para definir o que eu queria realmente como ministério. Foi esse primeiro tempo, que eu falo que foi em cerca de 10 anos. É um primeiro tempo. Nesse primeiro tempo aconteceram algumas coisas que confirmaram o nosso ministério, porque eu sou uma pessoa... Eu gosto muito de confirmação da parte do Senhor. Uma hora eu posso até dar alguns testemunhos acerca disso. Bacana. Tudo que eu fiz, eu recebi confirmação de Deus através da palavra e através de sinais. Isso nos fortalece, nos dá segurança para dar o passo seguinte. Ao primeiro momento que eu cheguei aqui, peguei uma igreja fragilizada, uma igreja bem derrubada no momento, assim, naquele momento. E de imediato eu comecei a fazer mudanças estruturais. É interessante que as mudanças estruturais, até as mudanças físicas, no prédio da igreja, promove uma disposição emocional diferente nas pessoas, e até espiritual. É impressionante. Você quer ver um exemplo legal disso? Quando eu cheguei aqui, a igreja era pintadinha de bege, um beijinho bem velho, descascando, tudo tal. O que eu fiz? Eu pintei a igreja de amarelo canário, com detalhes de lilás, naquela época, em 94. Chamou a atenção de todo mundo. Achei que você ia pintar de verde, pô, palmeirense. Não, verde não. Verde não. Sou maluco, mas não tanto. É Botafogo. Isso Botafogo. Mas você é aí, carioca. Aí,
Aquilo causou um impacto interessante, porque até recebemos naquela altura, apelido pelos pastores do conselho, inclusive o pastor Anésio, chamou a nossa igreja de Igreja Bolo de Noiva. Mas a igreja é a noiva, ué. Mas olha só, interessante, Samuel. Um dia eu estava no escritório, que era do lado da igreja, assim, no vitrô, olhando para a rua, passou uma menina com a avó dela. E ela falou assim, aqui, vovó, fizeram uma igreja aqui. Olha, Ela sempre chamou passou atenção, ali e né? nunca tinha percebido. Olha aí. Olha só. Então, esse tipo de atitude, que é simples, simplória demais no momento, naquela altura, causou um efeito. Sim. E nós começamos a dar passos de fé. Eu comprei um ônibus para a igreja tinha uma perua antiga, né? Chamava de Lázaro, porque ela tinha que ressuscitar toda vez que ia ligar. Muito bom isso. Era o Lázaro. Era o Lázaro, chamava de Lázaro. Aí um dia eu falei para a igreja, nós vamos comprar o ônibus. Aí ninguém acreditou, pastor Lécio, que a gente ia comprar um ônibus. Eu fui lá em Franca, vim com um 362, um Mercedes 362, parei reformadinho, parei na porta da igreja no domingo e chamei a igreja para fora. Ah, o ônibus que nós compramos. Eles ficaram meia hora rodando atrás do ônibus, mas é nosso, né, pastor? É nosso. A igreja era pequenininha naquela época. Então, esse passo de fé, essa conquista de fé, despertou numa igreja um sentimento de que poderia conquistar. Dignidade, assim, Dignidade. nós podemos, né? Nós podemos conquistar, nós podemos crescer. Aí eu troquei o forro da igreja, troquei a bancada da igreja, coisa que dava antiga, muito antiga. E isso causou um efeito extraordinário na disposição de fé. Uma renovação, né, Paulo? Então, a partir daí, nós começamos a construir, em cima desse pilar de fé, né, uma visão. E graças a Deus estamos vivendo essa visão até hoje. Depois veio o momento que nós construímos, reformamos a nova igreja, fizemos uma nova igreja na Luz Barreto. Eu lembro que uma pessoa falou para mim assim, pastor, agora que o senhor fez essa igreja aqui, vai demorar uns 10 anos para encher, né? E em 2 anos está fazendo 3 cultos. Estabelecimento da visão, então, você pensa que seria o segundo período? Esse é o seu segundo período. Tá. Porque aí houve o crescimento numérico. Bacana. Porque a gente trabalha a visão, trabalha a fé, para depois ver o resultado. 10 anos para você mudar as estruturas, depois a visão. Tudo. Quanto tempo você acha que durou esse estabelecimento de visão? Esse período de 10 anos, né? Tá. Porque a partir daí o que você vem fazendo é aprimorando, a gente vem se Ok, adequando. ok. Porque para mim, Laércio, não sei se você pensa assim, para mim uma igreja é viva. Ela está inserida numa cultura, ela está inserida num tempo em que ela tem que ter sabedoria para se adequar a esse tempo sem abrir mão dos seus princípios. Com certeza. É a contextualização, ela precisa estar contextualizada. É a contextualização. Se você não saber contextualizar dentro das gerações que você está entrando, porque tanto você como eu, Léo, nós chamamos de gerações. Nós já experimentamos, eu já experimentei avivamento de 70, né, de 80, de 90. A gente experimentou, tivemos algumas experiências, né, que trouxe para nós uma bagagem para entender essa futura geração. E a gente tem que fazer bem essa leitura. Então, no segundo momento, quando nós fizemos essa reforma lá, Laércio, foi o momento de crescimento numérico. Nós tivemos um crescimento, de repente. Aí o pessoal começou a ver, puxa vida, nossa igreja começou a crescer. E aí você tem que trabalhar a mentalidade das pessoas para o crescimento. Por quê? Porque você começa a fazer um trabalho de fé, um trabalho de estruturação. A igreja fica gostosa, fica redondinha. Cria um sentimento naqueles que diz assim, tá bom assim, não vamos mexer mais. Vamos armar a tenda aqui, vamos ficar por Não aqui. vamos mexer mais, tá legal. Quando nós fizemos a segunda etapa, o que aconteceu? Nós tivemos alguns prejuízos de pessoas. E eu lembro muito bem, isso são fatos que eu guardo como pesquisa, Lécio, eu anoto essas coisas, porque são fatos históricos e servem como pesquisa. Que uma pessoa veio para mim e falou assim, eu perguntei, você não está indo mais na igreja? Por quê, rapaz? Ele falou, pastor, a igreja deixou de ser aquela igreja que eu conhecia. Eu falei, Como que era a igreja que você conhecia? Ah, pastor, a igreja que eu conhecia é aquela igreja que a gente tinha o salão do lado, todo domingo tinha um chazinho para a gente tomar, e a gente ficava ali conversando depois do culto com aquele pessoal. Ah, então você quer dizer que o crescimento te atrapalhou a sua igreja? Ele falou, Eu falei assim, então, filho, o que está faltando em você não é visão. O que está faltando em você é amor pelas pessoas. Porque você não quis abrir a mão de algo que é bom para você, para alcançar outras pessoas que estão chegando. Fala para ele o que nós temos como tema aqui, como lema.
Na verdade, a nossa missão, né, é ganhar todas as pessoas para Jesus. Não é no sentido de quantidade, mas também a quantidade, Claro. obviamente, né? Mas é todo tipo de pessoa, porque a igreja ela Amar é a aberta, pessoa. né? A igreja tem que estar aberta para o crescimento, Para o né? crescimento, para Não. todo tipo de pessoa, né? Falar que tem pessoas que dizem assim, o crescimento, para ter crescimento você tem que abrir mão da qualidade. Para mim, isso, honestamente, é uma estupidez. Eu também acho. Não tem qualidade toda qualidade gera crescimento, é natural. É natural. O pastor Carlito Paz, você conhece bem ele, né? É meu mentor. Ele fala que tudo que é saudável cresce. Cresce. Não, a pessoa alimentar desse pensamento, às vezes, é para justificar a sua inoperância. Infelizmente, Sim. às vezes, a acomodação... O insucesso, né, Paulo? eu nem vou falar essa palavra insucesso, que é muito forte. Vou falar, a acomodação gera na pessoa uma desculpa para justificar aquilo. Sim. Mas só para resgatar, Paulo, aquele medida de graça, Isso. né? Eu penso que cada ministério tem a sua medida da graça. Eu não julgo, por isso que eu falo, eu não julgo, porque é sentimento da pessoa. Então, por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar a medida da graça. Paulo fala desenvolver a vossa salvação. Esse desenvolver, eu creio, Laércio, que nós temos que procurar sempre crescer, até na medida da graça. Uhum. Sem dúvida. Você está entendendo? Porque Deus pode estacioná-la ou pode acrescentar. Depende de você. Sim. Se você está aberto ou não para esse crescimento. Porque com o crescimento vem responsabilidades maiores. É lógico. Eu falo, se você não está com disposição de ter trabalho e dar trabalho... Pronto, é isso aí. Mas você tocou num ponto, Paulo, que é muito forte, né? Quando fala do amor. Rapaz, deu trabalho para Jesus, né? Mas ele foi até o final na cruz porque nos ama. Então, esse fator, eu acho que é fundamental para a vida da igreja. A igreja precisa amar como Deus ama. E se ela ama como Deus ama, ela vai encarar os desafios, ela vai para frente, né? E a questão, esse amor, ele se estende nos princípios. Sim. Porque até da forma que você trata a igreja, até da forma que você conduz a igreja. Eu lembro uma vez que uma pessoa precisou ser tratada por causa de uma situação. E isso envolvia duas pessoas, uma muito popular na igreja e essa outra pessoa que não era tão popular. Houve uma pressão no momento, naquela altura, para mim, falou assim, você tem que mandar essa pessoa embora para não atrapalhar a família que está aqui, que são todos familiares. Eu lembro numa reunião que falei para o pessoal assim, se quiser todo mundo ir embora e essa menina quiser permanecer aqui, eu vou tratar dela, vocês podem ir embora. Aquilo foi rema para a igreja. Olha aí. Comprometimento com uma ovelha, né? Foi rema, isso faz 20 e tantos anos, mas foi rema. Deixa as 99 e vai buscar. Porque, inclusive, a menina nem ficou, mas eu falei, se ela quiser ficar, eu vou tratar dela. Princípio bíblico, né, Paulo? Então o crescimento, ele anda junto com o princípio. É lógico que o crescimento traz muitas demandas, né, Laércio? Com certeza. Eu estou vivendo uma situação que vem gente de todo tipo. E às vezes você não tem controle sobre tudo isso. E eu acho que uma coisa linda da igreja é quando o controle é de Jesus. Louvado seja Deus. Porque eu fico falando assim, Laércio, pensa na igreja de Jerusalém nos primeiros dias, 100 mil pessoas se convertendo. Você acha que tinha tempo de fazer entrevista com todo mundo para ver como é que... Sem chance. Sem chance, meu amigo. Não tinha secretaria, né? Eu tenho que confiar na palavra que a gente tá emanando da plataforma. Sim. Eu tenho que confiar no testemunho que nós damos. E eu tenho que confiar plenamente na direção do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas. Amém. Essa é a minha incumbência. Eu não tenho... o Laércio, que é sargento aqui, que é policial, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, eu sou pastor, eu não sou investigador. Mas uma coisa que você está falando Se eu tivesse vocação para investigador, eu estava em outra área da minha vida. Claro. O Laércio sempre nos ensinou o seguinte, então, assim, olha, quem vai fazer esse trabalho, né, seria de investigar, ou seja, de conhecer o íntimo da pessoa, é o Espírito Santo, não somos nós. Se nós, como pastor, for querer ficar investigando a vida das pessoas, nós estamos mortos. Samuel, eu sou tratado daquilo que me é revelado. É isso aí. Se não for revelado, não é para ser tratado, não é verdade? Mas então, nessa medida, voltando lá ao assunto, né, nesse primeiro tempo, nesse tempo de crescimento, nós fomos para Sergipe. Né? Que é o conhecido de todos aqui, o pastor mais cheiroso da cidade. Sérgio Martins. Não, é o mais doce também. Sérgio Olhos verdes. Martins. É o mais doce, é o mais doce.
Então ele foi, a gente conversou, ele ficou com o prédio, eu fiquei muito feliz porque ficou na mão de um Da Luiz amigo. Barreto, né? Da Luiz Barreto, ficou na mão. Eu fiz aquilo lá com muito carinho. Eu achava que eu ia ficar lá o resto da vida, né? Você faz isso, né, Alex? Eu achei que ia ficar. Não, eu vi aquele negócio construído, falei, gente, olha o que eu fiz. Que bacana. Né? Deu muito frio na barriga, perdi muita noite de sono, mas está aqui construído. É isso aí. Não é? Mas aí chegou o momento que eu tinha que dar um passo de desafio novo. Porque uma das coisas também, Lécio, que eu penso como ministério, eu falo isso para todos os meus pastores que eu acompanho hoje, é isso. Você não deve estar preso a uma estrutura física. Você tem que estar preso a uma visão. A visão se move. É um movimento. A visão se É move. isso aí. Você, Às vezes o movimento exige uma estrutura diferente. Exatamente. Aí nós fomos para lá para Sergipe, que foi onde começamos, graças a Deus, com a visão de colégio, a igreja cresceu, hoje nós passamos para essa segunda etapa, já para a terceira etapa, que é uma etapa de começar a tocar gerações. Bacana. Vamos deixar esse assunto para o segundo bloco? Vamos embora. Porque aí nós vamos entrar nessa missão urbana e a relevância da igreja, Paulo. Você hoje é presidente nacional da denominação, está com a visão bem abrangente do Brasil, né? O papel da igreja nela. Isso é a igreja aqui em Ribeirão, a IMUS, está desenvolvendo um papel na área de educação extraordinário. Vamos deixar então? Vamos... A gente ainda tem alguns minutinhos nesse primeiro bloco. Eu estou com uma curiosidade aqui. Então vai lá. Você, quando saiu de Sertãozinho, né? Você foi convidado a vir para Ribeirão Preto e tal. Mas você já estava pastoreando ou você fez uma transição de uma vida de um trabalho secular para o ministério pastoral? Como que foi isso naquele momento? E se essa sua vida antes do ministério pastoral auxiliou muito também no desenvolvimento do ministério pastoral? Eu acredito que eu tive 3 funções, 3 trabalhos que me ajudou muito na minha visão ministerial também. Eu trabalhei em banco, cheguei a ser gerente do Bradesco, Sim. gerente administrativo. Saí porque, de repente, comecei a ver a necessidade, um pouco até da minha conversão, tinha convertido, e eu preferi sair. Aí, saindo do Bradesco, eu fui para a usina São Geraldo, trabalhar na contabilidade da usina São Geraldo. Tá. Fiquei lá alguns anos. E cresci lá dentro também, porque eu sempre fui trabalhador, graças a Deus, sempre me dediquei muito, sempre vesti a camisa do meu trabalho. Até chegou um ponto que o meu gerente falou assim, ele me chamava de carioca, carioca, para você subir mais aqui só se eu morrer. Vou orar por isso, então. Eu falei assim, eu falei assim, eu não sou urubu para esperar boi morrer. Então vou dar meus pulos. Engraçado que ele falou uma coisa para mim muito interessante. Ele falou, carioca, vai, tenta, você merece. E se não der certo, você volta aqui que o lugar é seu ainda. Que bacana. Olha que bem. Olha só. E eu saí, montei uma empresa. Olha que legal. Uma empresa de recalchutagem de pneu de caminhão. Comecei como representante, depois montei minha empresa. E interessante que eu fui para o ministério, no auge financeiro da minha vida. Olha aí, que interessante. Assim, no momento um dos melhores momentos financeiros, né? Mas quando eu fui para o ministério, o pastor João Batista me disse assim, Paulo, a igreja aqui é pequenininha, você pode continuar com o seu trabalho e ir cuidando da igreja. E eu perguntei para ele assim, dentro do carro, viajando de Maringá para Ribeirão Preto, depois de uma reunião, para Sertãozinho. Eu falei para ele assim, pastor João, o senhor tem convicção de que é Deus que está me mandando para Ribeirão Preto? Ele falou, tenho. Eu falei, pois eu também tenho. Olha aí. Então, se Deus me mandar, ele vai me sustentar. Glória a Deus. Naquele momento, o meu patamar financeiro caiu, mas Deus nunca deixou de me sustentar até Olha hoje. que bênção, Nunca. Que bênção. Graças a Deus. Hoje eu tenho uma vida que eu posso dizer que é uma vida proporcionada pela graça de Deus, pela bondade de Deus sobre a minha vida. Mas eu quebrei verdadeiramente o meu carro de boi lá atrás. Isso aqui é o interessante, né? Quebrou, queimou, sacrificou né? E isso te ajudou muito, então, assim, essas experiências anteriores, com certeza, administrando, né? E tudo, para a igreja foi bênção. Essa é prova disso. Eu sou a favor de pastor ter experiências no mundo secular, com trabalho,
porque isso acrescenta demais na Antes vida. de estar no Ministério Tempo Integral, né? Abre a mente, né? Abre a mente, você lidar com certas demandas que você não enfrenta no Ministério. Então, muito interessante isso. Eu só quis resgatar isso, porque assim, eu também vejo que é muito importante, e isso agrega para a igreja, porque você consegue lidar, né, com a membresia, consegue dar um bom conselho, né, Laércio? Consegue, às vezes, abrir a mente daquela pessoa para ela enxergar como que a vida vai se desenvolvendo. Então, eu creio assim que essa bagagem, ela é extraordinária para a vida de qualquer líder, né? Não só o líder pastor titular de uma igreja, mas para a liderança em geral, né? Quando tem esse tipo de experiência, agrega muito no ministério. Pelo menos é o que eu interpreto, né? Benção, então a gente vai para esse intervalo. Lembrando que você pode participar conosco desse bate-papo através do nosso WhatsApp, né? O 16997214759, e também através da live aí no Facebook. Fica muito à vontade para participar com a gente. Nós estamos indo para o nosso primeiro intervalo. Eu quero falar um pouquinho antes do intervalo da nossa campanha, a campanha da solidariedade, que a Web Rádio está promovendo junto com a ABA, Associação Beneficente A Linha, né? E você pode também abraçar essa causa. É uma causa solidária, você pode somar conosco, doando alimentos não perecíveis, também agasalho e cobertores em bom estado de conservação. E vamos juntos, né, ajudar quem precisa. Se você quiser apoiar essa causa, essa campanha, entre em contato através do nosso WhatsApp ou através do nosso site, onwebradio.com.br. Nós temos aí alguns pontos de coleta também, onde você pode levar a sua doação. Riberplast, ali no Ipiranga, na rua Rio Grande do Sul, número 18, a La Mercê, na rua Otto Bem, 728, na Nova Riberânia, a Igreja Cristã Batista Renovada, rua Luiz Barreto, 221, na segunda companhia da Polícia Militar, na Avenida João Fiuza, 1586, aqui na Comunidade de Cristo de Ribeirão Preto, rua São José, 3081, e também em algumas lojas da rede de drogaria São Carlos. Então, você pode apoiar essa campanha. Web Rádio, tá todo mundo ligado. Web Rádio, tá todo mundo ligado. Na Web Rádio. Bate-papo com o pastor. Entrevistas e muito bate-papo. Na Web Rádio. Bate-papo com o pastor. Web Rádio, tá todo mundo ligado, 11h34 minutos, né? Já estamos de volta com o bate-papo com o pastor muito especial de hoje, com o pastor mais jovem de Ribeirão Preto aqui, batendo um papo com a gente, pastor Paulo Sérgio. Tá, aqui nessa cidade é interessante, né? Tem pastor mais cheiroso, tem pastor mais doce, tem o mais novo. Tem mais jovem. Tem o mais sargento. Esse título é você que tá dando pra mim agora. Mais social, né? Não mais jovem, né? Rapaz. Não, mas tá bonito, tá Vai bonito. conservado. Conservado. Pastor Style. Pastor Style foi legal. É isso aí. Paulo, nós estávamos conversando então e começamos a entrar na área de educação. Sim. Então, gostaria de que você, assim, desse uma visão geral como presidente nacional da IMUSE, né, da Missionárias Unidas, aí, as igrejas, né? O que está acontecendo com a igreja no Brasil? Qual a relevância da igreja entrar nessa área? E os desafios, né, de estar participando efetivamente da formação do caráter, né, da formação dessas crianças aí para o futuro. Nós entramos na educação, às vezes, por questão de necessidade mesmo, né? A gente percebe que há um vácuo na sociedade que só pode ser preenchido com a educação confessional. Hoje, se for a pessoa, até você que está me assistindo, se for pensar até como empresário, é um filé muito bom para ser explorado, porque tem muitas pessoas querendo e precisando desse tipo. Um nicho comercial promissor. Exatamente. Uhum. E principalmente porque ele se trata de uma formação por princípios.
Então, nós começamos o nosso colégio, ô Laércio, nós temos um colégio, dois colégios aqui em Ribeirão Preto e pretendemos até como denominação expandir. Nós começamos até uma unidade lá em Porto Seguro, estamos trabalhando para uma futura, ter uma unidade lá em Porto Seguro. Bacana. E assim, estudar mais expansão do colégio. Mas por que nós começamos o colégio? Quando se perguntou, como nós começamos. Então, nós começamos pensando nisso. Olha, nós temos uma necessidade na sociedade e podemos trabalhar em cima dessa necessidade. Então, nós começamos um colégio, é um colégio confessional, colégio por princípios. Nosso colégio é um colégio que tem princípios bíblicos, nós temos o socioemocional, nós temos lá a educação por princípios bíblicos, nós somos bilíngue, na verdade, projeto bilíngue, né? Projeto bilíngue. Nós estamos atuando desde do jardim até o 9º ano. Temos também lá o ensino integral, a criança fica o tempo integral no colégio. E isso tem sido gratificante demais para a gente. Por quê, Laércio? Porque quando nós começamos como um colégio evangélico. E o nosso público-alvo era evangélico. Percebemos depois que estávamos equivocados com isso. Oh, que bela surpresa, né? Estávamos equivocados. Que a igreja não vem só para o Exatamente, espera um pouquinho. Pelo contrário, né? Hoje, o nosso maior público são pessoas não evangélicas. Olha aí. Que vê a necessidade da sua criança ter aquela formação de um caráter, um socioemocional, baseado em princípios, né? bíblicos. Para você ter uma ideia, todos os dias nós temos a devocional no colégio. Uma vez por semana temos o culto, na sexta-feira. Então, os testemunhos que nós recebemos dos pais é coisa extraordinária. Que benção. Eu já tive família indo para a igreja, Laércio, porque a criança na mesa pediu para orar. Impactou toda a família. Porque são pessoas não crentes, a criança a criança está vivendo espiritualidade. Aí, foi, mas o que é isso? Eu vou lá conhecer esse negócio. E hoje a família está na igreja. Por quê? Mas para isso nós tivemos, como eu falei, mudança. A mudança sempre exige de nós uma convicção de que o que você está fazendo e exige de nós coragem. Porque toda mudança, sempre alguma coisa importante fica para trás. Eu falo, que toda mudança você perde coisa boa para ter o melhor. Porque mudar do ruim para o bom é fácil, qualquer um vai. Sair do ruim para o bom, todo mundo tá não exige esforço nem coragem. Força de necessidade. Mas você abrir do bom para crescer para o melhor, é um desafio. Porque o bom acomoda. E nós mudamos o nome de Colégio Evangélico Pai Leve. Por quê? Para não ficar aquela coisa evangeliquez, né? Porque cria uma barreira. O nome do colégio é leve. Hoje o colégio é leve. Bacana. Só a mudança de nome já quebra barreiras para outras pessoas. Então, a mudança de nome para nós foi extraordinária. Por quê? Porque muitas outras pessoas começaram a conhecer o colégio, a buscar o colégio, entender a visão do colégio e amar o colégio. Então, a importância da igreja investir nisso, foi essa pergunta, primeiramente, tem que achar pessoas vocacionadas aí dentro da igreja. Por exemplo, eu não sou vocacionado. Se dependesse de mim, não teria colégio, Laércio. Porque não tem essa vocação. Mas é uma bênção você falar isso, Paulo, porque um líder não domina a igreja em que ele lidera. Muito pelo contrário, ele facilita os dons para que eles aconteçam e se realizem. Exatamente. Inclusive, isso é um procedimento meu, Léo. Quando a pessoa vem, sabe aquela pessoa que chega no seu pastor, a igreja tem que fazer isso, isso, isso. Então é você que vai fazer. É isso aí. É isso aí. Eu já estou vendo um dom na sua vida, a você fazer. Isso aí. Você levantou a demanda, agora... Ou ela faz ou nunca mais ela fala sobre aquilo. É verdade. É uma boa estratégia, né? Essa daí é muito boa. Mas, Laércio, então se a igreja tem pessoas vocacionadas, com esse chamado, disposição para entender que é chamado, né? Eu tive que ter um passo importante, que meu filho, Felipe, era uma ajuda extraordinária na vida da igreja para mim. Eu tive que abrir mão dele.
e trabalhar com ele. Falar, filho, hoje a sua vocação, o seu dom é nessa área. Você vai expandir o reino de Deus e vai tocar a vida de pessoas através dessa vocação principal que você tem. Bacana. Você encara isso como um campo missionário, Paulo? Claramente, eu vivo com isso aí como eu tenho experiência disso como campo missionário. Boas partes das pessoas que matricularam que não eram crentes se tornaram crentes. Olha que benção. Então é um campo missionário. Se quem não vê isso como um campo missionário não tá conseguindo enxergar a visão. Deixa eu também aqui dar um toque, Paulo, no que eu percebi na sua fala. Olha, isso é uma área de necessidade, não é uma área de oportunidade, né? A igreja vê a necessidade, porque tem diferença, né, Paulo? Tem diferença. Você pode trabalhar conjuntamente isso, Laércio. Por quê? Okay. Porque, vamos supor, você na sua igreja, você tem um grande investidor. Okay. Você tem um grande investidor, mas você tem a visão. Você vende a visão para ele como oportunidade, como você como necessidade. Bacana. Mas eu só frisei isso, Paulo, Exatamente. só para deixar para o nosso ouvinte, né, você que está nos ouvindo aí, a igreja nunca se move pela oportunidade, ela se move pelo princípio, pela necessidade. É visão. Pronto. Então, para mim é visão. Não adianta ter investimento sem visão. A gente não abre mão de visão por nada, nem pelo lucro. É isso aí, Paulo. Nem pelo lucro. É porque... Muito importante essa sua fala, muito importante. Às vezes a pessoa pode se equivocar, né, Lércio? Poxa, é um nicho de mercado, então eu vou ganhar dinheiro com esse negócio. Não, mas a visão da igreja não é essa. Mas quem começa... A nossa experiência, Samuel, de quem começa com esse pensamento não tem sucesso. Não prospera, né? Não tem sucesso. Inverte a ordem de valores, A ordem estava invertida. Você sabe uma coisa? Eu sempre penso o seguinte, que é Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Glória a Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Amém. Deus nunca vai deixar de acrescentar quem busca o reino. Em Atos, né? O Simão quer comprar unção, né? Aí o Pedro fala para ele: você não tem parte nisso, não. Eu interpretei esse versículo assim, ó. Busque primeiro as coisas de Deus, que Deus vai buscar as suas coisas. É, isso aí mesmo. Isso aí. Paulo, você falou um negócio interessante, Léo. Acho que é legal isso assim, a gente poder tocar também. Você falou do teu filho, o Felipe, né? Como que você foi identificando que ele tinha mais vocação para assumir áreas de ensino e ser usado por Deus nisso, né? Do que em outra área da igreja. Porque você falou, olha, ele me ajudava muito na igreja, ou seja, às vezes tem mais de um dom, né, e a coisa está ali, né, e de repente você fala, poxa, não, mas vamos ter que sacrificar uma parte aqui para abençoar outra lá. Foi fácil para você discernir isso ou foi complicado? Olha, as coisas aconteceram de forma natural, Samuel, eu vou ser honesto contigo, eu não planejei isso, não. A coisa aconteceu de forma natural. Espontânea, né? Como Deus manda, o Espírito Santo direciona. Eu percebo que Deus foi trabalhando na vida dele anteriormente sem ele saber, sem eu saber. Olha aí. Porque o Felipe é amante dos livros, ele é totalmente didático, é uma pessoa acadêmica, uma pessoa que é uma pessoa que abre a mente para novos horizontes, sempre querendo aprender de tudo. Ama manual. Pensa bem, eu comprei uma mesa de som uma vez, a mesa digital, ninguém sabia mexer naquela época, na mesa digital em Ribeirão Preto. O Felipe passou uma noite inteirinha lendo manual. No outro dia foi lá e mexeu na mesa. Olha que interessante. Uma pessoa que gosta de ler manual... Eu tinha uma membro já teve discernimento, já. Não, vai pro banheiro com bula de remédio. Ler manual... O cara pega o manual... Esse menino... Gosta, então... E ama a ler, né? Ama ler. Chegou a época de ler tanto livro que eu ficava até assustado. Mas a pegada dele sempre foi essa. Você entende? Mas ele sempre foi mais acadêmico do que relacional, diferente do Pedro Paulo, que é muito mais relacional. É verdade. O Pedro é bem o Pedro Paulo, né? Faz amizade fácil, né? Essa é a benção do corpo, né? Um complementa o outro. É o que eu falo, é difícil lidar com isso, viu, Laércio? Não sei como é que você consegue em casa, lá comecei a sua situação, mas eu falei, eu sempre brincava com os dois, falei assim, rapaz, eu tenho um Messi e um Ronaldo. Eu tenho que fazer os dois jogar juntos e tem que saber essa habilidade, saber os dois jogar juntos. Porque irmão não é brincadeira, né? Não.
Mas graças a Deus, os dois são muito frutíferos na área que Deus chamou cada um deles. Bacana, né? São muito frutíferos. Então eu percebi isso na vida do Felipe de maneira natural. Tá. Quando nós pensamos no colégio, ele já organizou tudo. Já Olha aí, que leu legal. sobre tudo. De repente fala, pai, eu amo isso aqui. Aí, pronto. Resolveu. Ele ama isso aqui. Ah, que benção. Então hoje ele é um menino, assim, se for ver, um especialista na área da educação. Especialista mesmo. Até pelos problemas que ele teve que resolver, né? Então, ele teve tanto problema para resolver, porque nós tivemos outro colégio que nós assumimos lá em Maringá, e numa situação que a gente não conhecia, e aí ele entrou numa outra área de resoluções no colégio que eu falei para ele esse dia, brinquei com esse filho, você teve uma faculdade, Fez um mestrado lá em Maringá. você teve uma faculdade, um mestrado, um bacharelado que nenhuma faculdade te daria. Olha aí, que legal. É isso aí. A prática é insubstituível. A teoria te dá caminhos, mas a prática é que vai te dar a direção, né? É versatilidade, né? Versatilidade. Bacana. Eu É acho isso aí. que a disposição de aprender e lidar com as demandas te dá versatilidade. É verdade. Paulo, você falou que está abrindo lá em Porto Seguro. Você entende que a igreja brasileira deveria estar mais atenta a essa necessidade da nossa sociedade? Que famílias aí estão desejosas de ver seus filhos se alinharem a princípios e valores que vale a pena viver? Eu acredito que a igreja precisa e tem, não só precisa, como também a igreja tem que ter isso como visão. E é um grande campo missionário, como você falou que agora há pouco. Nós vamos alcançar pessoas através dessa visão. E a igreja tem um papel de ser sal da terra e luz para o mundo. Preparar gerações vindouras aí. Exatamente. Sal da terra e luz para o mundo. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela tem que ser o tempero de Deus, né? Ela tem que trazer o equilíbrio, ela tem que trazer a visão equilibrada, bíblica, sobre todas as demandas, porque as nossas demandas são desafiadoras. A grande coisa, Laércio, é que é muito desafiador você sair das quatro paredes hoje. É muito confortável você ficar dentro das quatro paredes. Porque ali você tem o seu povo que te entende, que fala a sua língua e que não exige de você um comportamento do qual aquele diferente que você tem. Quando você sai das quatro paredes, seja qual for a visão, uma visão social, uma visão acadêmica, de formação de escola, qualquer visão que você sai das quatro paredes é desafiadora, porque hoje nós enfrentamos um mundo desafiador. Ideologia de gênero, aborto, todo tipo de preconceitos que existe. Essa política, né, que está polarizando a sociedade. Uma política, exatamente, uma política que hoje cada dia mais está ficando só dois lados, um cada lado, isso é perigoso. Então a igreja precisa ser sal, precisa ser luz nessa situação. E é desafiador, demanda energia, demanda capacidade emocional, disposição emocional para enfrentar as situações que vêm. Então, mas é um desafio para a igreja deve entrar no desafio. Bênção de Deus, Paulo. Que tempo maravilhoso esse, viu? Muito esclarecedor. E é desafiador mesmo. Eu vejo que a igreja local, por si só, ela não tem muita força para iniciar um processo de educação, né? Porque você sabe que consome muito recurso. Uhum. Mas nós precisamos nos desafiar em unidade. Ajudarmos uns aos outros, somarmos forças, na minha percepção. Não sei o que você pensa. Você, enquanto denominação, acho que facilita um pouco isso, né? Uhum. Mas em Ribeirão Preto, por exemplo, no Brasil, muitas igrejas locais são autônomas. O movimento de comunidade, assim, o é também. Eu penso que, na ausência de um crescimento muito exponencial, ela precisa se linkar com outras igrejas que tenham e nutram a mesma visão. O que você pensa? É isso aí. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Acho que a unidade... A gente pensa que unidade é concordar com tudo, né, que a pessoa faz, né? Não, a unidade é a uniformidade, né? A gente naquilo que cremos, nos princípios que cremos, nós estamos juntos. Fundamentais, né? Fundamentais. Nos outros é bom senso, né, Lécio? É isso aí. Eu sento com você aqui, nós estamos unidos. Claro. Naquilo que nós discordamos, nós usamos o bom senso. Eu acho que, principalmente nós como igreja, no essencial nós estamos unidos. No não essencial nós usamos o bom senso.
E eu penso que um cooperando com o outro, trabalhando com o outro, fazendo o seu trabalho, e soma. Laércio, mesmo às vezes nós estamos distantes, por exemplo, nós somos amigos há muitos anos, desde 95. Somos amigos. Quantos anos dá, hein? 25 anos. Rapaz, eu acho 30 que uns anos já, né? 50 anos aí, né? Porque vocês estão velhos, vocês dois. Você acabou de me chamar de jovem, agora me chama de velho. Não, na aparência o cara tá novinho, né? Não, vai dar uns 30 aí, né? Lécio, nós somos amigos há tantos anos. Nós fazemos trabalho junto, nós andamos em unidade, tudo. E às vezes nem necessariamente nós estamos aqui, eu me metendo no seu trabalho e você se metendo no meu, né? A gente coopera, né? 26. 26 anos. 26 anos. Uma amizade Olha aí, boa. quase a minha idade, rapaz. Mas isso você aí, sabe de uma coisa, ô Samuel? Samuel, eu tenho falado muito sobre isso. A gente às vezes valoriza pessoas que a gente nem conhece só porque tem uma certa fama e às vezes não valoriza pessoas que a gente comeu um saco de sal junto. Por exemplo, os amigos que eu tenho em Ribeirão Preto, eu sempre falo, olha, essa pessoa, se alguém falar para mim assim, ó, esse cara fez isso, olha, eu conheço esse cara. Isso aí que é bacana, Só né? se ele ficou maluco. Só se ele pirou o coco. Só se ele ficou maluco, mas eu conheço esse cara não fez isso não. É, isso aí, tá certo. Não é verdade, Lécio? É isso aí. Porque a gente caminhando junto, também vai havendo, né, um crescimento juntos, né? Um vai ajudando a amadurecer o outro, né? Como a palavra fala, o ferro afia o ferro, né? Eu queria fazer uma pergunta, acho que a gente tem uns minutinhos aí, né? Dá pra gente... Dá. Hoje fala-se muito em franquias, né? Quando você tem, às vezes, um modelo, né? Vamos pensar em negócio. Um modelo de negócio que dá muito certo e você quer potencializar aquilo, oportunizar aquilo também para outras regiões, outras pessoas, estabelece, então, um modelo de franquia. Seria possível, dentro dessa área de ensino, né? Por princípios, né? Como você bem colocou aqui, desenvolver algo nesse sentido? Por exemplo, o Eleve poderia ser um modelo a ser duplicado? Nós não pensamos nisso. Mas, como eu disse, a gente está sempre para o futuro deixando na mão do Senhor e aberto a mudanças. Sim. Nós não pensamos nessa franquia, mas tudo é possível, né, Samuel? Porque você, às vezes, tem pessoas que precisam desse know-how, como você bem disse, que o Felipe hoje é um expert, né, nessa área, né? Uhum. E vai atalhar caminhos, né? Porque, às vezes, a gente tem uma demanda e se todos forem, às vezes, passar pelo mesmo processo, por exemplo, o colégio, desde que ele iniciou pequenininho lá, o primeiro, até agora já são quantos anos? Rapaz, nós somos adolescentes nisso, nós estamos 3 anos. Nós saímos de 70 alunos para quase 1.000 alunos hoje, 800 e tantos alunos, 900 alunos. Então, isso tem uma demanda de 3 para 4 anos já? Então, foi um crescimento, 3, 4 anos. Então, mas imagina, 3, 4 anos na sociedade de hoje é muito tempo, vamos pensar assim, o pessoal quer tudo acelerado, né? Então, uma pessoa, de repente, encosta no Felipe e já consegue atalhar, vamos supor, 3 anos de caminhada, né, porque vai receber já muito mais orientação, né? É nesse sentido que eu estou dizendo. Isso poderia potencializar muito igrejas que talvez queiram também, né, desenvolver um colégio, uma educação por princípios, não é isso? Possível, Samuel. É possível, não é? É possível. A gente é aberto, né, a esse tipo, a um tipo de negociação, vamos dizer assim, que possa um apoio, crescimento. Uma consultoria, né? De repente tem alguém nos ouvindo que gostaria tanto também de ter na sua igreja, às vezes, talvez aquele empresário que você falou, às vezes ele tem condições de dar esse suporte, né, no capital, mas às vezes não tem também as pessoas com a vocação, e de repente ele recebe uma informação que ajuda a despertar essa vocação lá na igreja local, né? É verdade. Então acho que essa troca de informação, ela promove o reino, né? E com certeza toda essa experiência vai acrescentar nós não muito, planejamos franquia, não planejamos nada disso, entendeu? Nós não tivemos esse planejamento ainda porque nós entendemos que ainda existe um certo tempo de maturação para isso. Sim. Mas é possível. É não possível porque nós temos uma marca, nós temos uma visão, nós temos uma estrutura de trabalho, nós temos a maneira de fazer. Isso, e que nossa vem dando certo, né, Paulo? Que isso é o que pode valida, se tornar um modelo. Né? A partir do momento que se torna um modelo, pode se possibilitar uma franquia. Isso tudo pode ser trabalhado, sabe, Samuel? Mas a gente tem que obedecer as etapas. E passo a passo, né? O conceito missionário que eu aprendi com o Lou, o falecido Lou, o missionário que trabalhou conosco, muito importante. Em missões eles dizem assim, você demora 5 anos para as pessoas saberem que você chegou e ficou ali, vai ficar ali.
10 anos para elas começarem a ter você como uma referência. 15 anos para elas falarem assim, esses caras são sérios. É. Esses caras não voltam mais atrás. Esse é um processo missionário, né? Eu penso que o Carlito Paz, com a Rede Inspire, nos inspira né, a fazermos algo semelhante. É verdade. Apoiando as pessoas, servindo como um fórum de debate e de capacitação. Sabe, Laércio, quando você perguntou lá atrás sobre a igreja, dentro disso que você está falando aí, nós trabalhamos pilares, que usamos os mesmos pilares até hoje. Isso traz segurança para todos. Sim, os pilares são sim. o mesmo. Eu penso que visão é algo assim. Eu tive uma visão, em 2000, quando nós entramos de fato para o modelo de célula. Eu sempre tivemos modelo de célula, eu sempre trabalhei em grupos pequenos. Mas quando veio o modelo de célula em 99, 2000, veio algo organizado. Eu tive uma visão em oração, que eu trabalhei na usina São Geraldo, desde quando eu passeava no pátio da produção, eu via a moenda de cana, gigantesca, com aqueles dentes gigantescos. O caminhão chegava, jogava aquele caminhão inteiro, aquelas toneladas de cana para passar naquela moenda. E ela trabalha a safra toda, ela não pode parar. Mas de vez em quando quebravam uns dentes daquela moenda. E ficava um cara pendurado com o eletrodo ali, ó, enchendo aquele dente conforme os dentes passavam. Eu sempre pensei nisso, a visão nunca para. Você trabalha ela enquanto anda. Tá, entendi. Então, os pilares, eles estão lá. Só que eu vou trabalhando esses pilares, amadurecendo, aprimorando, modernizando, Sim, conforme o tempo vem. Então, visão, quando você pensa na essência, se você olhar a essência do meu trabalho hoje, é a mesma de 20 anos atrás. Os pilares são os mesmos. Aí isso que você acabou de falar. O tempo prova, o tempo dá credenciamento, Valida, né? dá validação, aí as pessoas falam assim, isso aqui foi provado e foi testado. Então, Começa a indicar. começa a indicar. Por isso que o ministério vai tempo, né, Laércio? A Vai pessoa tempo. que entra com a pretensão que em 3 anos vai fazer o ministério, Não faz. cai numa ilusão. A nível de ministério, impossível, né? Cai numa ilusão. Mas Isso. eu vejo assim que já tem assim algo, porque o que o Felipe, né, de repente estruturou, estabeleceu, também não partiu somente dele, né? Ele buscou referências, ele buscou apoio, buscou Trabalhou ajuda, trabalhou muito, como Trabalhou você bem muito. disse, fez pesquisas, né? Trabalhou muito. Então a gente tem muitas coisas que já dão certo nessa educação por princípios, né? E que só vem somando, né? É isso, o tempo. educação confessional, né? Então, é a confessional, é muito Estamos quase lá. Estamos quase lá. Precisa fazer suas considerações finais, Paulo, falar Não, com o e nosso oração também. É, aqui, pastor aqui tem que orar, irmão. Pastor aqui ora. Não, eu quero agradecer aí, Alessio, o seu convite, né? Aqui, a gente está junto com vocês aí aqui nesse programa. Bate-papo muito gostoso, conversa espontânea, conversa nada programada, nada com texto, É isso nada com scripts aqui, né? Tudo feito. É script Ao mesmo vivo, que fala, é né? script, ao Quem vivo e sabe a faz ao cores. vivo. Ao vivo e a cores. Ao vivo, a Quem cores, sabe, espontaneamente, sabe. falando de coração para coração. Né? Eita, aí, ó, aí, tá vendo? De coração para cá. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade aí, falar um pouco sobre nós. Na verdade, tem muita coisa para falar sobre, por exemplo, a terceira etapa, eu não falei sobre a terceira etapa do nosso chamado, quando a Maristela enfrentou enfermidade, passou por 2 cânceres. Uma época que, se a gente não está fundamentado na palavra e não tivesse uma convicção do chamado do Senhor, tinha desistido. Ou seja, todo ministério tem o seu tempo de provação Muita aprovação. severa, aguda, né? Se eu for falar das provações, eu sou muito otimista, sabe, Lécio? Eu sempre falo eu sempre falo da picanha, mas nunca falo. Nunca falo, né, dos ossos que roeu. Do osso. Que roeu para chegar lá. Mas foi muito osso que roemos, cara. Muita luta para chegar. Sabe, Paulo, Muita olhando- lágrima. Eu passei um caminho de lágrimas. Eu escrevi um texto no Instagram sobre isso. Que o caminho de lágrimas e o caminho de dor é o que prova verdadeiramente o que você crê. É isso aí, com certeza. Eu convivendo com você esse tempo todo, porque eu sou muito observador. Te admiro demais nisso, já falei isso para você em outra oportunidade. O marido que você é, o pai. Então, eu te admiro demais nisso. A igreja, ela se torna uma igreja estável conforme esse comportamento de maturidade do pastor. Você hoje é um homem maduro. E você passou por provações severas e se Severo. manteve firme.
E é isso que dá solidez à igreja. Eu vejo isso na minha vida aqui também. Passei muitas lutas na comunidade de Cristo. Imagino. E de determinados momentos Sei, a perna balançou, mas nós não cedemos, não Não. caímos, não desistimos. Então fica aqui minha Lógico, é que esse apontamento na luta, enquanto elogio. toda a gente passa por aquele sentimento, né? Será que vale a pena passar por tudo isso? Aí depois vem o conforto no coração, diz, isso vale aí. a pena. Ah, com Aí certeza. você viu um testemunho de uma conversão, você vê uma família falando que foi importante para ela, né? Você tava ontem mesmo, rapaz, saindo do varejão, um cara me parou de carro, nem conhecia, falou, pastor Paulo, a palavra do Senhor tem sido tão importante para minha família. Olha que benção. Então isso aí já gratificante, né? Já é tudo. Isso é né? um olerite cheio, gordo que você Com recebe. certeza. Ser usado pelo Espírito Santo não uma coisa- tem nada que pague. Uma palavra dessa já... Então, Laércio, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Participar com vocês aqui desse bate-papo, foi muito bacana mesmo. E espero ter podido esclarecer tudo aí, né? Nesse tempo que nós estivemos aqui. E aí, estamos aí. Não, Obrigado gostoso, por tudo. Bom demais, bom demais. Agora tem a oração dele aí, pastor Lécio. Aqui, Vamos ter uma pastor, palavra de oração. pastor aqui, a gente pede para orar, irmão. Glória a Deus, glória a Glória a Deus. Deus, né? Vamos orar, você que está aí nos assistindo, conectado a esse programa. Pai, eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo por todas as pessoas que estão nesse momento conectadas a esse programa. Abençoa, Senhor. em nome Eu de quero Jesus. abençoar essas vidas com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões Amém. celestiais. Amém. Guarda a vida de todas, ó Deus. Todas têm suas demandas, têm as suas situações que precisam ser resolvidas, têm suas lutas pessoais. Mas eu sei que o nosso Deus, o Senhor, é o Deus que provê, é o Deus que Amém. sustenta, Louvado é o seja Deus teu que nome. sara, é o Deus que cura, é o Deus que nos salvou do império das trevas e nos transportou para o reino da Amém, luz. Jesus. Ó Pai, eu quero orar por essas pessoas, abençoá-las em nome do Senhor Jesus Amém, Cristo. Jesus. Guarda essa comunidade, o Laércio, Samuel, todos que pertencem a essa comunidade, Amém, todos Deus. que estão agora assistindo, ouvindo esse programa, em nome do Senhor Jesus Cristo, o poder do nome do Senhor Jesus Cristo, sejam abençoadas, guardadas, protegidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bênção de Deus. Muito bom. Muito obrigado, Paulo, por ter estado conosco aqui. Sua vida é um exemplo. Obrigado, Laércio. Eu que E a agradeço. obra que Deus tem usado a sua vida para fazer nessa cidade tem sido assim maravilhosa. Amém. Está de parabéns. Deus te abençoe e continue fazendo prosperar na visão do reino aí. Amém.